Tradicionais tapetes, missa e procissão marcam o feriado de Corpus Christi. Câmara aprova 4 projetos de lei. Alunos da FATEC de Itatiba promovem mostra de projetos. A EPT realiza chá cultural neste sábado. O ITV Jornal está no ar. O último boletim epidemiológico divulgado na noite de quarta-feira traz 343 novos resultados positivos para a Covid-19 em Itatiba. A taxa da UTI Covid recuou aos 8%. Foi registrado óbito de um homem de 66 anos. As recomendações continuam, como o uso de máscara obrigatório no transporte público e nas unidades médico-hospitalares, bem como o calendário vacinal, que está com a 4ª dose liberada para pessoas com mais de 50 anos e profissionais de saúde, e a 3ª para adolescentes entre 12 e 17 anos. E nesta sexta-feira, o SUS de Itatiba estará aberto para testagem de Covid. Quem estiver com sintomas e precisar do teste deve ir até o SUS, no Jardim de Luca, entre 8 horas da manhã e 2 da tarde. A 66ª sessão ordinária da Câmara de Itatiba, realizada na quarta-feira, teve 4 projetos de lei aprovados, sendo 3 em segundo turno. Em primeiro turno foi aprovado o que institui a Semana Municipal do Uso Racional de Medicamentos, de autoria de Júnior Secom, que é conscientizar sobre riscos da automedicação. Em segundo turno, foi aprovado o que adota a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, como diretriz de políticas públicas em Itatiba. De autoria de Leila Bedani, Juninho Parodi, Hiroshi Bando, Fernando Soares, Ailton Fumac e Sérgio Rodrigues. Também aprovado, com 4 votos contrários, o de Juninho Parodi sobre a criação, manutenção e comércio de aves exóticas e domésticas. E aprovado ainda o que institui o mês Maio Furtacor, dedicado às ações de saúde mental materna, tendo como autores Leila Bedani, Juninho Parodi, Hiroshi Bando, Fernando Soares, Sérgio Rodrigues, Dr. Ulisses e Júnior Secom. Esta sessão contou com a presença do suplente Vinícius Costa, que ocupou a cadeira de Igor Húngaro, licenciado. Alunos da Faculdade de Tecnologia Maria Eunice Amadeu de Almeida, de Itatiba, estão participando da 7ª Semana de Exposição dos Projetos Integradores, nome dado à mostra que reúne a prévia do trabalho de conclusão de curso dos estudantes de gestão empresarial, gestão da produção industrial e desenvolvimento de software multiplataforma. A exposição reúne propostas abordadas nas variadas disciplinas semestrais da FATEC de Itatiba. A FATEC Itatiba realiza a 7ª Semana de Exposição dos Projetos Integrados realizados pelos alunos da escola. Olha, esse trabalho foi um trabalho que nos surpreendeu muito, foi muito bacana. Nós tivemos aula de gestão ambiental e isso foi muito esclarecedor. O nosso trabalho fala sobre cicloturismo, e modelos de negócios sustentáveis. Então a gente abordou o quão é importante uma empresa tratar o modelo de negócio sustentável e mesmo assim conseguir obter lucro. Dos projetos expostos pelos alunos, um foi selecionado para expor o congresso da FATEC estadual. Nós tivemos incentivo da professora Aparecida, que acreditou no nosso projeto e nos ensinou como fazer o artigo, deu todo o suporte necessário como professora, e ela fez a inscrição do nosso trabalho submetendo na FATEC Log Mauá desse ano. Para a diretora da escola, essa é uma oportunidade para os alunos unirem a realidade com o que eles aprenderam na FATEC. É a 7ª vez que nós fazemos a exposição dos projetos integradores. Então são trabalhos que os alunos desenvolvem ao longo do semestre, envolvendo todas as disciplinas e analisando uma empresa. Então eles têm a oportunidade de unir o que eles aprendem na teoria com o que é a realidade da empresa e desenvolver esses trabalhos que estão expostos aqui. E para quem quiser conhecer um pouco dos cursos que estão expostos, fica o convite da coordenadora de cursos da FATEC. A FATEC fica aberta, durante todo o dia, mas as apresentações dos pôsteres, elas acontecem de manhã e à noite. As paróquias de Itatiba celebraram no feriado nacional desta quinta-feira a solenidade de Corpus Christi,
que significa corpo de Cristo. A festa religiosa da Igreja Católica carrega consigo a tradição dos tapetes, confeccionados com o trabalho de muitos voluntários, para o momento da procissão do Santíssimo Sacramento, que voltou a ser realizada nas ruas após 2 anos. Após 2 anos sem a tradicional confecção dos tapetes devido à pandemia, na manhã desta quinta-feira, mais de 100 fiéis se reuniram em frente à paróquia Nossa Senhora da Penha para ajudar na confecção dos tapetes. Mais de 100 voluntários estão envolvidos num trabalho que já é tradição aqui em Itatiba, e nós estamos aqui na rua da paróquia Nossa Senhora da Penha, onde está sendo realizados os tradicionais tapetes de Corpus Christi. Uma tradição milenar que envolve todas as idades que já aprendem um passo a passo para confeccionar um lindo tapete. Primeiro a gente esperou o desenhista fazer o desenho, a gente preenche o que ele desenha, tomar cuidado para não manchar as bordas, e o passo a passo é esse. Padre Edson, da paróquia Nossa Senhora da Penha, destaca o significado de Corpus Christi. A solenidade de Corpus Christi nasce no 2º milênio da Igreja. No 1º milênio não se celebrava, não se fazia esse culto eucarístico, mas somente nas missas. A celebração fora da missa era só para os doentes. No 2º milênio, na Bélgica, com Santa Juliana, ela tem visões, da lua, e ela vê que a lua tem uma mancha. Ela entende que esta mancha é uma solenidade que falta. Então ali ela começa a trabalhar isso com as suas irmãs e leva isso para a igreja. Que a festa de Corpus Christi nasce no ano de 1264, no pontificado de Urbano IV, na Bélgica, e isso se espalha para toda a igreja. E falando em tradição, a repórter Tatiana Pet está lá na Basílica Menor de Nossa Senhora do Belém, mostrando também a confecção dos tapetes de Corpus Christi. Aqui na Basílica de Nossa Senhora do Belém, desde as 5 da manhã, as pessoas vieram confeccionar o tapete para honrar Jesus Cristo. Cerca de 50 jovens estiveram reunidos e confeccionaram dentre os tapetes até uma jaculatória: Virgem Senhora do Belém, tornai tudo em bem. Bom, primeiramente algumas pessoas se reuniram antes de ontem para fazer o tingimento da serragem. Teve todo o preparo para tingir, daí depois outras pessoas fizeram o desenho no chão, e a gente também se reuniu para mais um grupo de pessoas para colocar a serragem e dar cor aos desenhos. Além da serragem tingida, quais outros ingredientes, outros elementos foram usados? A gente também usou sal, borra de café, enfim, coisas assim que dê pra gente, que tenha cores assim pra gente conseguir fazer os desenhos. E agora, com o trabalho já concluído nessa etapa final, qual que é o sentimento que fica ao observar o resultado final? Bom, é um sentimento muito gratificante, depois de 2 anos que a gente ficou sem fazer os tapetes devido à pandemia, a gente poder ter esse retorno, poder voltar e a fazer os desenhos, quando a gente olha assim, é muito gratificante. A gente fica muito feliz de ver esse resultado, de poder fazer esse tapete para a procissão. Eu acredito que essa procissão, junto com o do Domingo de Ramos, são as 2 procissões litúrgicas já conhecidas da igreja. São as 2 únicas procissões que estão associadas à própria missa. Qualquer outra é fora da missa, então, portanto, devocional. Então, portanto, o Corpus Christi é uma das mais importantes expressões externas da fé da igreja, principalmente porque é a relação com a própria Eucaristia, o Cristo vivo, presente. E esse ideal, desde o século XIII para cá, traz para as comunidades esse afervoramento da fé eucarística. Então, ninguém nega, é de suma importância. Não chega a ser uma celebração mais importante que a própria Páscoa, mas é verdade, está dentro do calendário litúrgico da igreja e une os fiéis de todas as formas. E essa é a única vez que o Santíssimo Sacramento sai às ruas? Isso, é a única vez liturgicamente permitido. Então, portanto, é fato. Lembram, todos aqui, muitos lembram, que no período da pandemia, do fechamento da igreja, eu dava a bênção do Santíssimo lá da torre da igreja. Aquilo era um ato devocional, não é litúrgico. Este é, de fato, o único ato regularizado em que se permite a saída do Santíssimo Sacramento. E dentre os desenhos do tapete, quais se destacam? Vocês percebem que os desenhos são, a todo custo, uma expressão do carinho com Jesus.
Então os desenhos fazem parte desse convívio da presença e do simbolismo do próprio Cristo em nosso meio. Então a pomba, que representa o próprio Espírito de Deus, vocês veem a cruz como símbolo do sacrifício, vocês veem o PX, que são as iniciais de Cristo em grego, significando a sua presença simbólica em nosso meio, e assim por diante. Vocês podem ver o peixe, vocês vão ver o coração, símbolo do amor e da unidade. Isso vocês veem em grande parte dos tapetes, das confecções artesanais que se dá para o Cristo. A procissão, abrilhantada pelos músicos da Corporação Musical Santa Cecília e membros do Coral do Belém, foi realizada após a Santa Missa das 11 horas da manhã. Muitas casas do trajeto mantiveram a tradição de colocar nas janelas toalhas brancas e flores. O cortejo desceu a Rua Tobias Franco e fez 3 paradas para a bênção do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Uma na Benjamin Constant, outra na esquina da Camilo Pires com a Glicério e a terceira já na Praça da Bandeira. A bênção final, dentro da Basílica, encerrou a cerimônia às 2 horas da tarde. O coletivo da Capoeira de Itatiba realiza neste domingo mais uma edição da Roda de Amigos. O encontro de capoeiristas será realizado no terminal central da Praça José Bonifácio, às 9h30 da manhã. O encontro é aberto ao público e de graça. A Associação dos Escritores, Poetas e Trovadores de Itatiba realiza neste sábado mais uma edição do Chá Cultural. O evento mensal da AEPT acontece no Jardim do Solar Ferraz Costa e é aberto ao público, incentivando a produção literária e o compartilhamento de poemas, contos e outros tipos de arte. O início está marcado para as 3 horas da tarde. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para 100 mil vagas do Bolsa Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. Segundo a Agência Brasil, são cerca de 100 mil vagas para atender pessoas desempregadas, com o auxílio de R$ 540 por até 5 meses. O programa oferece ainda curso de qualificação aos participantes. Os selecionados vão desempenhar atividades em órgãos públicos por 4 horas por dia, 5 dias por semana. Para se inscrever é preciso ter mais de 18 anos, ser morador do estado há pelo menos 2 anos e ter renda familiar menor do que meio salário mínimo por pessoa. As inscrições podem ser feitas pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br. Amarildo da Costa de Oliveira confessou os assassinatos e indicou onde estavam os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, desaparecidos há 11 dias no Vale do Javari, Amazonas. Ele e o irmão Osinei já estavam presos pelo caso. A Polícia Federal recolheu os restos mortais e realizou a reconstituição do crime. É isso mesmo, né? A Polícia Federal confirmou na noite de ontem, né, que encontrou restos mortais durante as buscas ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista inglês Don Phillips, né? Eles estão desaparecidos desde o dia 5 de junho na região do Vale do Javari, na Amazônia. Amarildo da Costa Pereira, preso desde a semana passada, confessou a participação no desaparecimento e levou os policiais ao local, né, onde enterrou os corpos, né, local de difícil acesso, local onde neste momento estão sendo feitas as escavações. Os responsáveis pelas investigações também fizeram a reconstituição do crime. Amarildo ainda contou que afundou o barco de Bruno e de Dom. Vamos ver na reportagem. Segundo a Polícia Federal, Amarildo da Costa de Oliveira confessou o crime e contou com detalhes como o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Don Phillips morreram. Ele e o irmão, Osinei da Costa de Oliveira, estão presos temporariamente. Nesta quinta-feira, Amarildo mostrou o local do crime, disse que afundou o barco das vítimas e apontou onde Bruno e Don Phillips foram enterrados. As equipes fizeram a reconstituição do crime. Aqui foi o local, então, onde o evento aconteceu, o evento criminoso aconteceu, onde nós encontramos os pertences pessoais. E a localização aqui, ó, do local, então, onde nós encontramos hoje os corpos enterrados, estão aqui, ó, 3,1 quilômetros mapa dentro.
O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips desapareceram no dia 5 de junho, quando seguiam da comunidade São Rafael para o município de Atalaia do Norte. Dom Phillips estava na Amazônia escrevendo um livro. O desaparecimento dos dois gerou comoção em várias partes do mundo. A gente quer realmente que as pessoas que praticaram esse crime de forma bárbara sejam comprovadas, sejam condenadas, né, e respondam pelos atos praticados, e para isso a Polícia Federal, então, ela tem que agir de forma técnica, como sempre agiu, de forma imparcial, como sempre agiu, buscando, então, trazer provas seguras para que eles sejam condenados. E Mara, os remanescentes humanos serão encaminhados hoje aqui para Brasília, para o Instituto Nacional de Criminalística para identificação. Segundo a Polícia Federal, a investigação segue em caráter sigiloso. É provável que novas prisões sejam feitas, já que existe, não foi descartada a possibilidade do envolvimento de mais pessoas aí neste crime. O presidente Jair Bolsonaro falou ontem em cerimônia no Palácio do Planalto sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari, na Amazônia. Vamos acompanhar. A gente lamenta o desaparecimento. Um inglês e um brasileiro que sabiam dos perigos da região. E desde o primeiro dia, domingo retrasado, a nossa marinha estava em campo. O ITV Jornal está terminando. Nos vemos na próxima edição.